Afinal, a empresa, ela pode obrigar que o funcionário tome a vacina? Essa dúvida ela vem preocupando muitos trabalhadores, inclusive porque eles estão com medo de serem demitidos por justa causa. A gente vai entender melhor nesse vídeo de hoje tudo que envolve essa questão. Vamos lá? Todo esse debate acerca da obrigatoriedade da vacina sob pena de demissão por justa causa se iniciou porque o Ministério Público do Trabalho, o MPT, que é um órgão responsável por fiscalizar e também dar orientações para as empresas, esse órgão ele deu a seguinte orientação para as empresas. Justamente por as empresas elas possuírem a obrigação de fornecer um ambiente bom de trabalho, um ambiente salubre, com medidas que previnam a Covid-19, com medidas de saúde, um ambiente saudável, justamente por elas terem essa obrigação, o Ministério Público do Trabalho orientou que as empresas passassem para os seus funcionários, orientassem os seus funcionários a tomar a vacina contra a Covid-19, né? E aí, caso esses funcionários não apresentassem uma justificativa médica ou outra justificativa plausível para não tomar a vacina, esses funcionários eles poderiam sofrer penalidades como suspensões, advertências, que acabam acarretando em uma demissão por justa causa. Acontece que hoje não existe nenhuma lei no Brasil, né? A principal lei trabalhista, por exemplo, né, a CLT, não existe nem nela, em nenhuma outra lei, uma fala, né, de que o funcionário ele é obrigado a tomar a vacina. Não existe hoje no Brasil isso. Então, essa orientação do Ministério Público do Trabalho, ela não é fundamentada, embasada em qualquer lei que exista até hoje no Brasil, né? Lembrando que esse vídeo aqui está saindo em março, então pode ser que mais para frente mude, mas até hoje não há. É importante a gente pontuar aqui no vídeo também que a CLT, que é a lei trabalhista, ela prevê expressamente quais são as causas que um funcionário, né, que pode fazer com que um funcionário seja demitido por justa causa. E não tomar a vacina não está entre esses motivos que poderia fazer ter, né, a demissão por justa causa. Então, em princípio, pelo que diz a lei hoje, não haveria essa punição. Também é legal a gente comentar aqui no vídeo que o Ministério da Saúde e também o Supremo Tribunal Federal, eles já também deram a sua opinião, a sua orientação sobre o caso e foi diferente daquela do Ministério Público do Trabalho, porque eles já se posicionaram no sentido de que a vacina ela não é obrigatória, apenas que é recomendada que se faça, mas não obrigatória. Então, a gente percebe que há até uma contradição entre a orientação, o parecer do Ministério Público do Trabalho e do STF e do Ministério da Saúde. Além disso, também é importante a gente esclarecer que o STF definiu que quem tem competência para falar sobre a obrigatoriedade da vacina são os estados e as cidades. Então, a gente precisa se atentar se algum estado ou alguma cidade já falou que a vacina é obrigatória. Até o momento, nenhum estado do nosso país falou isso. Então, por enquanto, a vacina ela não seria obrigatória e aí o funcionário também não poderia ter essa penalidade. Mas assim, a gente percebe que são muitas informações e por vezes até diferentes, contraditórias, indo em sentido oposto e acaba gerando uma certa confusão, uma certa insegurança jurídica que a gente chama aqui no meio do direito, né? E toda essa insegurança jurídica, ela não é boa, né? A gente fica de fato inseguro em definir, né, em decidir qual caminho que a gente vai adotar nessa situação. Então, o que nós aqui recomendamos? Que cada caso seja tratado e avaliado de forma individual. Então, profissionais que têm conhecimento das leis, também dessas questões de saúde, são as pessoas mais qualificadas para definir a resposta para cada caso concreto. Já que a gente tem essa insegurança jurídica, a gente também não tem muita certeza das respostas que vão vir, por exemplo, da Justiça do Trabalho.
né? A gente até hoje não teve um caso que chegou na última instância de julgamento, que seria o tribunal que fica lá em Brasília, no caso da Justiça do Trabalho. A gente não teve nenhum caso trabalhista envolvendo essa questão da vacina e da demissão por justa causa que chegou lá e que foi dada uma resposta. Porque o processo ele tem um tempo normal, né, de duração, de trâmite e algumas etapas. Então, os processos que envolvem este assunto ainda estão em fase inicial, ainda estão na vara, na cidade. Eles não foram ainda para os tribunais para depois ir para o Tribunal Superior, né? Então, por isso a gente ainda não tem uma decisão do mais alto tribunal da área trabalhista. Então, mais uma vez, uma coisa que nos gera um pouco de insegurança na hora de definir qual vai ser a linha que a gente vai adotar. Mas nada impede que a decisão da Justiça seja diferente da orientação do Ministério Público do Trabalho, de que a vacina seria, de certa forma, quase que obrigatória, sob pena de demissão por justa causa, né? Pode ser que a Justiça decida sim para esse lado, mas também há chances, né, dela decidir conforme a orientação do STF e do próprio Ministério da Saúde, de que não seria obrigatória e que cada pessoa, né, tem o poder assim de decidir e que o funcionário, né, por consequência, não poderia ser penalizado por tomar essa decisão. Mas é claro que cada caso precisa ser avaliado, há trabalhadores e há particularidades que de fato pode ser que a vacina seja uma medida necessária, como por exemplo para os profissionais de saúde. Então, por isso que é necessário muita atenção à individualidade de cada caso. O que pode ser feito é as empresas elas tomarem medidas para garantir a saúde no ambiente de trabalho, garantirem um ambiente de trabalho ok, adequado, para que os funcionários eles consigam trabalhar com segurança. Então, fornecer e ter aqueles cuidados básicos tão conhecidos que acabam dificultando, né, a proliferação e a disseminação da Covid-19. As empresas que estão adotando essas medidas e que estão tendo políticas fortes com relação a isso, elas estão sendo bem vistas pelo Ministério Público do Trabalho e isso pode evitar, lá na frente, problemas maiores, né? Caso aconteça algum tipo de problema com relação a esse assunto, pode ser que essas atitudes, essas políticas anteriormente adotadas, elas sejam bem vistas e causem um impacto menor, né, lá no resultado em caso de problemas. Da mesma forma, para o trabalhador que enfrentar problema com essa situação, a gente recomenda que, caso lhe seja imposta a obrigação de vacina sob pena de demissão, a gente entende que no momento inicial é interessante o trabalhador, né, com essas informações, conversar, né, tranquilamente, de forma amigável com a empresa, explicando que a vacina não é obrigatória, né, no caso não teria essa penalidade de demissão por justa causa, né, tente apresentar alguma justificativa também, se for o caso, né, justificativa médica, e pode também solicitar o auxílio de um advogado para intermediar essa conversa, para buscar um acordo, um consenso nessa questão. Caso ainda assim persista o problema, caso, por exemplo, seja demitido por justa causa, pode também se utilizar da Justiça do Trabalho para buscar os seus direitos, como, por exemplo, uma reversão da justa causa aplicada e, consequentemente, os direitos que decorrem dessa reversão e outros ainda, né? Cada caso precisaria ser avaliado assim, de uma forma um pouco mais individual e pessoal. Mas, basicamente, seriam essas as orientações, né, que vêm sendo passadas com as informações que nós temos até o momento. Era isso que nós queríamos passar para vocês no vídeo de hoje. É uma questão ainda que está, né, assim, iniciando, então vai ter muito debate ainda pela frente. A gente não tem uma resposta definitiva, a gente está no aguardo desse posicionamento para conseguir definir melhor por qual caminho a gente deve caminhar. Mas, em princípio, era isso que nós queríamos passar. Então, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, comentem, compartilhem com os seus colegas e se inscrevam aqui no nosso canal para ficar por dentro dos próximos vídeos que a gente vai produzir.